Bom dia, iremos apresentar o trabalho sobre a AC4. Introdução. O presente trabalho decorre da elaboração e desenvolvimento de cenários, sendo esses divididos em referencial, pessimista e otimista, tendo pretensão de elaborar opções de planejamento urbano mesclando as escalas municipais e locais da microrregião elaborada, tendo como capital Criciúma. Metodologia. Após a escolha da microrregião de estudo e intervenção, foram elencadas linhas e forças embasadas em referenciais teóricos para assim realizar a coleta de dados e elaborar os cenários. Localização. A microrregião sul-catarinense está sendo centro de pesquisa e coleta de dados. Já possui sua divisão conforme o desenvolvimento do trabalho anterior, sendo subdivididas em 6 microrregiões. A microrregião de Tubarão, de Criciúma, de Araranguá, de Imbituba, de Orleans e de Sombrio. Microrregião. A escolha da microrregião de Criciúma deu-se com base nos dados analisados, sendo possível perceber uma concentração de equipamentos de saúde e educação atrelada ao fato de ser a maior economia da mesorregião, conformando um polo econômico e tendo assim a maior movimento pendular, além de Criciúma estar configurada geograficamente no centro da microrregião. Morfologia local. Formada por 8 cidades, apresenta aspecto morfológico característicos como uma cadeia montanhosa. Ao fundo, concentrada nas cidades de Nova Veneza e Siderópolis, à medida que se aproxima do litoral, os territórios desacentuam-se. O relevo com sua única cidade litorânea, Balneário Rincão. A área urbana concentra-se na sua maior parte em Criciúma, se configurando como polo integrado pelo sistema viário, sendo assim principal eixo de distribuição para a microrregião. 2030. Para a projeção e análise dos estudos foram adotados anos fixos com base no censo do IBGE, realizado no intervalo de 10 anos. Com isso, os valores alternam do ano de 2000, 2010, 2018/2020. É feita uma projeção futura considerando um intervalo médio de 10 anos para 2030. Esse intervalo foram elencados devido a compilado de informações para uma projeção plausível, como também um intervalo visando a construção dos projetos levantados nos estudos de caso, visando sua viabilização e conclusão. Roadmap. Primeiramente foi feito o levantamento de coleta para depois ir para as linhas de força, dando sequência com os dados e números para assim ser feito a criação de cenários. Linhas de forças, movimentação econômica, escala de mobilidade, políticas sociais, desenvolvimento urbano e populacional. Agora daremos sequência à linha de força, movimentação econômica. Movimentação econômica justificativa, com análise das características perspectivas na microrregião de Criciúma e com base na teoria de Mildow, a partir do momento que uma região chega em um nível de desenvolvimento superior às demais, faz com que o entorno estagne. Foram, assim, analisados dados para identificar quais cidades têm esse aspecto, para explorar algumas respostas dessas concentrações de comércio em apenas um local, sendo importante promover as cidades do entorno para gerar um grande centro. Gunnar Myrdal. Teoria econômica e regiões subdesenvolvidas, baseado no conceito de causação circular de um processo acumulativo, as forças do mercado como responsáveis por exercer efeitos regressivos que tornam países ricos em mais ricos e pobres em mais pobres. Outra questão abordada por Myrdal é o centro mais desenvolvido apresenta melhores oportunidades. VAF. O gráfico acima apresenta a distribuição do valor adicionado fiscal. Foram coletados dados do ano de 2000 a 2030, tendo destaque a cidade de Içara e de Criciúma, sendo que Criciúma, entre os 2 últimos anos, deveria ocorrer de uma maneira mais regular, apesar da estimativa do gráfico, pois a estrutura da cidade não comportaria esse crescimento. População economicamente ativa. Nesse gráfico é representada a população economicamente ativa da microrregião. Mais uma vez é evidenciado o município de Criciúma, mostrando a atração econômica que ele exerce. As cidades de Içara e Forquilinha também destacam-se comparando as demais. Neste mapa ao lado é possível a gente observar os dados de empresas e empregos na microrregião, sendo possível ver as cidades com maior conjunto de empresas que são Criciúma, Morro da Fumaça e Nova Veneza, além de mostrar o gradiente em tom de azul, que mostra as cidades com maior concentração de empregos.
Entrando agora na linha de força de escala de mobilidade, é possível ver também que é um conceito empregado e especializado que cresce à medida que a cidade se desenvolve, sendo importante então que o seu desenvolvimento acompanhe e estruture a progressão dos grandes centros. O referencial teórico escolhido para essa linha de força foi o arquiteto e urbanista Jaime Lerner, que elaborou um estudo chamado Avaliação Comparativa das Mobilidades do Transporte Público, onde ele compara as várias mobilidades de transporte público, além de analisar este meio no transporte e o seu crescimento e organização. Para o arquiteto é importante que o bom funcionamento do transporte funcione, ele deve estar muito bem estruturado e funcionando de forma integralizada. Neste diagrama de frota de ônibus, a gente pode ver um panorama de transporte público na região de estudo, sendo mais concentrado na cidade sede da microrregião desde o ano 2000, crescendo de maneira mais acentuada nos primeiros 10 anos, acompanhando então o desenvolvimento da cidade de Criciúma. Esse diagrama agora mostra a frota de caminhões e caminhonetas, podendo então notar o despontamento que a cidade de Criciúma teve em relação às demais. O principal fator é devido à grande utilização dos caminhões para a economia da cidade. Da mesma forma acontece com Içara. A microrregião analisada ela possui na cidade de Forquilinha ainda um aeroporto de pequeno porte, que ele é utilizado para o transporte de cargas e de passageiros. A principal função dele é abastecer a mesorregião sul e a região carbonífera no estado. A partir do ano de 2011, ele recebeu um investimento do governo e, por este fator, ele teve um crescimento no número de passageiros e cargas. O dado agora obtido no gráfico acima, ele mostra que desde 2005 o transporte coletivo intermunicipal e interestadual ele teve cada vez mais presença no setor de mobilidade, demonstrando então a grande adaptação dos usuários com o sistema. Esse cartograma ele mostra os terminais de passageiros de cargas presentes em algumas cidades da microrregião e as principais vias que ligam estes equipamentos entre si com os municípios analisados. Além de terem várias vias importantes cruzando a área, existe ainda uma linha férrea que é muito utilizada para o transporte carbonífero ainda hoje na região. É possível observar que a microrregião ela é muito bem abastecida por rodovias estaduais e a presença da linha férrea torna a área atrativa para a revitalização do transporte ferroviário, que atualmente está em desuso no país. Agora, entrando na linha de força de políticas sociais, pensar na vida urbana e na vida em sociedade é pensar que os equipamentos e as instituições urbanas têm um papel importante para a manutenção da ordem e qualidade de vida, assim como executam de forma sistêmica a formação equilibrada dos setores abrangidos por uma cidade. O referencial teórico escolhido para esta linha de força foi Luiz Alberto Gouveia, em seu livro Cidade de Vida, onde ele aborda cálculo de equipamentos comunitários, por exemplo, trata eles como componentes físicos base da infraestrutura urbana. Para o autor, os equipamentos comunitários são elementos essenciais para o funcionamento da cidade, assim como a sua localização na malha urbana deve obedecer a uma relação de uso e estar relacionado com a importância para a residência, bairro ou cidade. Nesse mapa ao lado, a gente pode ver o número de leitos por cada 1.000 habitantes, onde é possível ver o despontamento que a cidade de Nova Veneza teve em relação à projeção no ano de 2018 para 2030, e Morro da Fumaça teve uma redução por conta de não receber investimentos que poderiam ser para a área da saúde e estão devidamente entregues para outras áreas. Nesse mapa agora é possível ver a quantidade de hospitais e as principais vias, onde Criciúma é o município que tem a primeira posição na microrregião, possuindo 4 hospitais gerais, por ser um polo de atração. E nesse ao lado a gente pode ver a quantidade de polos universitários e escolas de ensino médio, onde Criciúma está à frente nessa quantidade e os municípios de Siderópolis e Nova Veneza não são atendidos adequadamente. Linha de força, desenvolvimento urbano e populacional. Justificativa, linha de força, desenvolvimento urbano e populacional. Pautado na teoria de Aldo Rossi, o desenvolvimento urbano e populacional, juntamente com o tempo, são considerados inseparáveis, uma vez que contribuem para as transformações do meio que se inserem. Aldo Rossi. Para ele, as cidades são constituídas através do tempo, que ela é resultante de processos bons ou ruins, e é inseparável da vida civil, pois é uma expressão coletiva. Temos como dados dessa linha: IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O gráfico mostra a constante de crescimento de todas as cidades ao longo do tempo, com destaques à cidade de Nova Veneza, Içara e Morro da Fumaça.
população das cidades. Com o gráfico, nota-se a estagnação das cidades como Morro da Fumaça, Siderópolis e Cocal do Sul. É possível verificar uma queda da população de Içara pelo fato da criação da cidade de Balneário Rincão, território que antes pertencia a Içara. Cartograma de área urbana, densidade e principais vias. Fica claro a grande concentração na cidade de Criciúma, por deter grande parte das pessoas, equipamentos e expansão comercial, mostrando dependência das cidades do entorno com a cidade-sede. Cenário referência. Através das análises e projeções de dados, é notória a importância de Criciúma para a microrregião, já que a mesma se sobressai em diversos dados analisados como aspectos econômicos, populacionais e os equipamentos especializados presentes na região. Com a projeção de 2030, é possível verificar o contínuo desenvolvimento da cidade de Criciúma em relação às demais cidades ao seu redor. A expectativa é que a cidade-sede se torne cada vez mais desenvolvida e urbanizada, uma vez que já tem esse potencial. A região apresenta ferrovias destinadas ao transporte de cargas, o qual tem um papel fundamental na região, representando 22,4% da quilometragem de todo o estado. A seguir, trouxemos algumas reportagens, dados e esquemas que auxiliaram na montagem deste cenário. Cenário otimista. O cenário tem como intuito promover o desenvolvimento das cidades lindeiras a Criciúma. Para isso, foram propostas algumas readequações, como o do único aeroporto da região localizado na cidade de Forquilinha, que agora passará a transportar passageiros funcionando como o eixo Porto Alegre-Florianópolis. Outra readequação ocorre com a linha férrea existente, que agora é proposta a utilização do modal Hyperloop One para cargas e passageiros, um modal muito mais eficiente, moderno e sustentável. Dando continuidade no otimista, é proposto um corredor verde que fará seu trajeto preferencialmente pelas bordas de rios, conectando as cidades e revitalizando as áreas esquecidas, além de promover a ampliação da área de urbanização das cidades. O corredor utiliza o BRT como principal meio de locomoção, aliado a modais verdes como bicicletas, BLTs e entre outros. Aumentando a escala do mapa, foi dado enfoque para a cidade de Criciúma e seu entorno próximo, propondo a criação de calhas exclusivas para passagem de BRT, com integração municipal, temporal e tarifária. Como já citado no cenário referência, foi percebida a carência de equipamentos de saúde de escala regional. Sendo assim, é proposta a implantação de novos hospitais gerais, abrangendo toda a microrregião, para evitar que os usuários efetuem longos deslocamentos. Um setor de muita importância para a região é o econômico, que lida com indústrias e empresas de grande e médio porte. Sendo assim, para unificar estas áreas e manter a ordem dentro da microrregião, tornando-as economicamente visível e ativa em Santa Catarina e no país, foram implantadas no cartograma regiões com alto potencial econômico, onde já existem a maioria das empresas, com áreas para expansão territorial, tornando-se polos regionais ou estaduais. Para representar a melhoria nos diversos setores propostos, foram trazidas algumas reportagens sobre indicadores de evoluções dentro da microrregião, com projeções para 2030. Sobre os estudos de caso, relacionado à movimentação econômica, foi estudado o complexo comercial City Center DC. Localizado em Washington, o complexo enfatiza a experiência comercial voltada para pedestres, tornando uma escala municipal em uma escala de bairro a partir de soluções viárias e de ocupação. Criado para não ser apenas mais um complexo no centro da capital, o projeto elabora um conjunto de edificações que respeitam a escala humana e trabalham a coletividade e permanência dos espaços públicos. Transformou uma grande área vazia em um espaço público com diversos usos e atividades. Como justificativas de implantação, são trazidos alguns pontos do projeto, como propor novas opções de usos mistos com diversidade de público, requalificar os centros comerciais densificados existentes, possibilidade de junção de uso de diferentes escalas em um mesmo complexo, estabelecer relações que se afirmem no campo regional e criem um sistema referenciado de complexos comerciais mistos. Para exemplificar a intenção projetual na área de mobilidade, foi estudado o Plano de Mobilidade de Curitiba. A cidade possui uma rede integrada de transporte coletivo que utiliza o BRT, que conta com integração tarifária, permitindo que o usuário utilize mais de uma linha com o mesmo bilhete. O sistema utiliza corredores expressos, linhas diretas, conexões entre bairros, linhas alimentadoras, além da integração com municípios metropolitanos. Conta com 251 linhas, 21 terminais e 329 estações-tubo, locadas ao longo da cidade. Possui integração física, temporal e tarifária, facilitando a locomoção dos usuários dentro do município. Algumas justificativas de implantação de sistemas semelhantes são a implementação e melhoria do sistema do BRT, expansão do sistema de mobilidade público com municípios lindeiros, inserção da facilidade de integração dos transportes supraestados, sendo elas temporal, física e tarifária, incentivo ao uso do transporte coletivo, criação de linhas diretas entre as principais cidades da microrregião, facilitando o fluxo até a capital Criciúma, ampliar o número de terminais e estações
de transporte nos municípios e integração intermodal ônibus-bicicleta, promovendo opções de trânsito verde e modalidade sustentável. Para o estudo de caso de escala de mobilidade, trouxemos o Hyperloop One, que é um transporte de cargas e pessoas. É desenvolvido pelo Elon Musk e o Norman Foster e tem como objetivo de conectar tanto pessoas quanto transportar a mercadoria em alta velocidade, podendo solucionar problemas urbanos, como a superpopulação, o congestionamento e a poluição. Ele é uma rede consideravelmente limpa, alimentada por energia renovável, então sem emissão de carbono. O sistema possui elevada vantagem comparado ao trilho tradicional, tendo uma velocidade 10 vezes maior, e a proposta inicial é a ligação entre os países da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes. A justificativa para a implementação é a possibilidade de aumentar e ampliar o sistema viário nacional, reduzir a quantidade de trânsito e de poluentes, encurtamento da distância entre as capitais, otimização do tempo dos usuários e de cargas, e ligações de aeroportos e outros modais. O estudo de caso de políticas sociais é o Parque Científico e Tecnológico de Itajuba. A cidade de Itajuba, em Minas Gerais, possui um dos maiores números de pesquisadores científicos do Brasil e do mundo. Além disso, tem um dos melhores sistemas de ensino universitário do país e um dos maiores distritos industriais da região sul do estado de Minas Gerais. O parque traz uma qualidade de paisagísticas e de uso público e opções de lazer, além de auxiliar no turismo. O parque contará com muitos centros de pesquisas que serão os primeiros a serem implementados, e em seguida os projetos urbanísticos e arquitetônicos. A justificativa de implementação é a requalificação dos polos existentes e trazer interação destes com a cidade, trazer uma nova centralidade, implantar e requalificar as instituições de ensino superior, as moradias estudantis e entidades de apoio, promover a pós-graduação, mestrado e doutorado para fomentar a iniciação científica, compor um ambiente harmonicamente construído com a natureza. Sobre as justificativas de implementação do complexo tecnológico, nós temos a requalificação desses polos existentes, promovendo a integração entre os setores e entre a sociedade acadêmica. Também a tentativa de propor uma nova centralidade que se destaque pela produção desse conhecimento, assim como a fomentação de pesquisa científica de pós-graduação, mestrado e doutorado, conforme já existe esse movimento da região, e também a relação entre a ocupação do campus com a proximidade com a natureza, a preservação e o equilíbrio com o meio ambiente. Para a linha de força de desenvolvimento urbano e populacional, nós temos o Corredor Verde de Cali, na Colômbia, que é uma proposta de um concurso que requalifica uma via férrea obsoleta da cidade e que traz essa composição de um corredor verde amarrando vários pontos da cidade de lazer e dispondo, assim, diluindo ao longo de todo o corredor o incentivo ao esporte, à cultura e à educação, com a implementação de equipamentos urbanos na região, o cuidado com a água, com o meio ambiente, com a inserção da vida verde, da vida natural no meio da cidade, com essa tentativa de equilíbrio em relação à grande quantidade de população existente e à proporção de áreas verdes que existia anteriormente na região. Outro ponto também deles é a conectividade com a malha viária, a implementação de um sistema de transporte eficiente que conseguisse atingir a demanda e que suprisse a necessidade desse transporte e dessa dissipação entre os usuários.
Como justificativas de implementação deste corredor, nós temos a requalificação das áreas verdes existentes na cidade, a criação de novas áreas que fomentem esse convívio, a interligação entre esses espaços existentes, criando um corredor de certa forma, conectado também com a malha viária, com a mobilidade urbana, com o transporte público. Utilizar os condicionantes da região, a morfologia, a geografia da região como um potencial para esse desenvolvimento, e também a atrelação de equipamentos urbanos de qualidade que fomentem essa produção e esse convívio nas áreas de lazer também. Sobre o nosso cenário pessimista, nós temos uma conformação aqui da região que se configura como Criciúma sendo o centro e acaba retirando das cidades um pouco do desenvolvimento que poderia ser fornecido para elas com novas práticas de incentivo aos setores, e acaba que Criciúma se sobressai e se satura muito rápido porque as empresas e grandes gestores de capital acabam inserindo muito dentro de Criciúma e acabam deixando de desenvolver as cidades ao redor. Então, além dessa saturação do sistema, nós temos muitos pontos de congestionamento, pontos de bifurcação e de encontro entre as principais rodovias que interligam o país, como a SC446, a BR-101, e que dividem esses fluxos de carga, de transporte e de passeio também. Com o aumento exponencial da população, principalmente na região de Criciúma, cada vez mais os produtos vão sendo produzidos e necessitando de transporte. Se não for feito nada em relação à mobilidade urbana que auxilie nessa conformação entre os transportes de lazer e os transportes de carga, com certeza o sistema viário não vai dar conta e vai acabar sendo saturado por conta dessa disputa entre espaços. Outro ponto também que pode se perceber é que, assim como no sistema de saúde e de educação, se não forem feitas melhorias e reparações constantes, o sistema vai acabar se saturando por conta de que cada vez nós temos mais população pelo atendimento da mesma área e, com certeza, as cidades mais vizinhas vão começar a utilizar esses centros de hospitais, de clínicas, por conta da demanda que naturalmente vai se elevando. E se isso não for ajustado conforme o crescimento populacional, pode-se ter um colapso da saúde, assim como na educação, a fomentação de novos ambientes, novos projetos. E a região é uma região que depende muito do transporte e extração de carvão, que é um minério fóssil e que atualmente, por conta de toda a tentativa mundial de melhorar na questão de sustentabilidade, de promoção do meio ambiente, de requalificação desses espaços, acaba que a principal atividade econômica da região vai contra o processo natural que os países, e principalmente desenvolvidos e em desenvolvimento, estão cada vez mais buscando com acordos internacionais, com reduções de emissão de carbono, redução de utilização de minérios fósseis e a troca por energias cada vez mais limpas, cada vez mais sustentáveis e cada vez que prejudiquem de uma maneira menos intensa o meio ambiente. Por conta disso, nós trouxemos aqui algumas reportagens que mostram a decadência do uso do carvão em relação aos exportadores, aos compradores que exportam do Brasil, principalmente um deles, a China, que tem grandes relações comerciais e que atualmente, desde 2015, tem reduzido constantemente o consumo de carvão em uma média de 2% ao ano. Embora estejam consumindo mais energia, estão trocando as matrizes energéticas por matrizes sustentáveis e que têm a tendência de transformar o país em utilização de energia limpa em poucos anos. Temos outras reportagens também que mostram que até 2030 as fontes limpas de energia num setor global têm
tenham a tendência a substituir os combustíveis fósseis, principalmente a utilização do petróleo, e o carvão para queima em produção de energia nas termoelétricas, que é uma das grandes potencialidades do carvão na extração. Com isso, as cidades da região poderiam entrar em um colapso por conta de toda a demanda que poderia deixar de existir, caso essas trocas de fonte de energia forem sendo substituídas por energias limpas, e a atualização dessa matriz de renda, que deveria se diversificar mais e propor outros recursos que desenvolvam também a produção na cidade, não somente a prática de extração de carvão, que já é provado que é algo maléfico ao meio ambiente, a produção desse produto, a comercialização também, o transporte, tendo como novos desafios a produção de uma energia limpa e sustentável. E logo abaixo a gente tem as referências bibliográficas usadas para o trabalho, tanto para os estudos de caso quanto para todos os cenários.